E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Aqui é o professor Adonelis. Sintam-se à vontade. Eu espero que hoje seja mais um dia muito produtivo de conteúdos, que a gente possa conversar. Na aula passada nós falamos sobre o texto referencial, que é uma das funções da linguagem. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês ainda lembrem, que esteja fixo na mente de vocês as características do texto referencial, que é um texto que será muito usado no decorrer da disciplina e também no decorrer do curso e da carreira de vocês. Texto referencial, só para relembrar, que é aquele texto que é um texto direto, é claro, e que o foco está no conteúdo, na informação, na mensagem, beleza? Como nós teremos que produzir textos e trabalhar com a construção de textos técnicos, que são aqueles lá que a gente conversou na última aula, e também os textos oficiais, nós precisamos ter uma noção básica de língua portuguesa, então é por isso que na aula de hoje, observe no slide, no assunto abordado será concordância nominal e verbal. Não sei se algum de vocês já teve contato com esse tema no ensino médio, no ensino fundamental, mas de qualquer forma nós vamos revisar, relembrar e conversar sobre esse assunto para que nas próximas aulas nós possamos construir esses textos referenciais já com uma noção meio que básica de português, de como construir um bom texto, um texto coerente e coeso, tá bom? Vamos lá então. O que então seria concordância verbal e nominal? Segundo o conceito, concordância verbal e nominal é a parte da gramática que estuda a conformidade, a ligação estabelecida entre cada componente da oração, dando coerência e coesão. Bom, a gente tem que entender primeiro que todo texto, seja ele um texto pequeno, uma frase, até um artigo, por exemplo, ele é formado por grupos, por estruturas. Por exemplo, um artigo ele é formado por capítulos, esses capítulos são formados por parágrafos, esses parágrafos por orações, frases, essas frases por palavras, essas palavras por sílabas, e assim sucessivamente, até chegarmos nas letras. Okay? Quando nós falamos em concordância verbal e nominal, nós estamos falando na concordância desses elementos, na concordância da ligação entre eles, entre as letras com as sílabas com as palavras entre si para formar as frases com as frases para formar os parágrafos e assim sucessivamente. Para um texto ele ser coerente, coeso, e ser compreendido, porque o objetivo do texto referencial, que é o tipo de texto que vocês vão estar produzindo, é transmitir informações, ele precisa ser coerente, ele precisa ser coeso. Então você precisa ter noções básicas de concordância, ou seja, de ligação entre esses elementos que compõem qualquer tipo de texto. Então, sabendo que concordância nominal e verbal é a ligação entre os elementos da oração, vamos entender então ali o que vem a ser uma oração. Segundo o conceito que aparece na tela de vocês, uma oração é o texto que expressa uma ideia completa e precisa ter por obrigação um verbo. Muita atenção aqui, tá bom? Para não confundir oração com frase. Então, oração é um texto que expressa a ideia completa e precisa obrigatoriamente ter verbo. E geralmente apresenta um sujeito e um predicado. Beleza? Por exemplo, no exemplo que aparece aí para vocês, o motorista buzinou para o pedestre. Por que esse texto pode ser considerado uma oração? Porque ele apresenta um verbo, no caso o verbo aí destacado é o verbo buzinou. O motorista buzinou para o pedestre. Vamos agora rapidinho entender a diferença entre frase, oração e o que vem ser um período. Observe aí na tela de vocês. Frase é o texto que transmite a ideia completa e pode ou não ter verbo. No exemplo aí temos o ônibus de sempre. É um texto pequeno que transmite uma ideia completa que no caso não tem verbo. É uma frase, mas a frase pode ou não ter verbo. Nesse caso não tem. A oração, como já explicado anteriormente, é o texto que transmite ideia completa, só que ele precisa obrigatoriamente ter verbo. Se ele não tiver um verbo, não vai ser uma oração. Um exemplo, o ônibus quebrou como sempre. Esse texto transmite uma ideia completa e pode ser considerado uma oração porque apresenta verbo. O verbo, no caso, quebrou. O ônibus quebrou como sempre. Mas aí fica a pergunta, pode ter surgido a pergunta na cabeça de vocês. Mas então, qual é a diferença entre frase e oração? Uma oração pode ser frase, uma frase pode ser oração? Bom, todas as orações são frases, porque frase é um texto que transmite uma ideia completa e pode ou não ter verbo. Então, tendo verbo, é frase. Não tendo verbo, é frase. Já a oração não pode ser sempre frase, porque para ser oração é preciso ter verbo. Então, se o texto não tiver verbo, ele não será uma oração. Entendido? Então, toda frase
Pode ser oração, porque frase pode ou não ter verbo, mas nem toda oração pode ser frase, porque para ser oração precisa ter verbo. Beleza? Espero que tenham compreendido. Já os períodos são textos formados por uma ou mais orações, ou seja, são textos formados por um ou mais textos que transmitem uma ideia completa e que tenham um verbo. Nesse caso, do exemplo na tela de vocês, é um período composto, porque o ônibus era velho, por isso quebrou. Nós temos duas ideias completas. O ônibus era velho, e temos o verbo, por isso quebrou. Outra ideia completa e que também tem um verbo. Temos então duas orações. Se temos duas orações, temos um período composto, né? Lembrando que período é o texto formado por uma ou mais orações. Entendido? Vamos então agora observar especificamente cada uma das concordâncias, né, que estudaremos hoje, que é a concordância nominal e a concordância verbal. Observem o conceito na tela de vocês. Concordância nominal é a concordância em gênero e em número entre as classes de palavras. E a concordância verbal, essa se ocupa da relação entre número e pessoa, entre o sujeito gramatical e o verbo. Quando falamos em concordância de gênero, nós estamos falando da concordância do gênero masculino ou feminino, né? Em alguns momentos, os substantivos, os adjetivos, eles necessitam que sejam flexionados, seja para o masculino e para o feminino. Então, sempre deve estar em concordância. Se o gênero é masculino, deve permanecer no masculino. Se o gênero é feminino, deve permanecer no feminino. Ok? Quando falamos em concordância de número, nós estamos falando em concordância numérica, né? Se esse substantivo ele está no singular, se esse substantivo se ele vai estar no plural. E se esse substantivo, né, esse sujeito está no singular, é óbvio que o seu adjetivo e todos os outros elementos que vão acompanhá-lo precisam estar também no singular. Da mesma forma, se estiver no plural, todos os outros elementos da oração, da frase, eles precisam também estar no plural, porque eles precisam concordar, eles precisam estar em concordância para que fique coerente e coeso. E quando falamos de concordância em pessoa, nós falamos da concordância em pessoas do verbo. Eu, tu, ele, né? Que são a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural. Então, se está em primeira pessoa do singular, por exemplo, o eu, é preciso que os outros elementos dessa oração, dessa frase, também acompanhem a ideia, acompanhem essa pessoa. Porque se em algum momento você utiliza um verbo, uma palavra que não concorde, que não combine com a pessoa do verbo, então o seu texto vai estar incoerente e aí talvez já fique difícil de compreender. E você tem que entender e não pode esquecer que o seu objetivo no texto referencial é fazer com que as pessoas compreendam o seu texto, compreendam o que você está tentando transmitir, a sua mensagem. Antes de a gente fazer as análises, né, de começarmos a analisar e observar algumas frases e identificar ali a concordância verbal e nominal, a gente precisa passar pelas classes de palavras. Que, como eu falei lá no começo do texto, né, todo texto, seja ele uma pequena frase ou um texto grande, como uma resenha ou como um artigo, eles são formados por elementos que se organizam, né, para transmitir uma mensagem. A base desses elementos são as classes de palavras. E as mais usuais são essas que vocês veem na tela de vocês, que são artigo, substantivo, verbo e adjetivo. São esses elementos que vão se unir, se organizar em concordância para transmitir a mensagem que você objetiva. E é muito importante que vocês conheçam, no mínimo, pelo menos essas 4 classes de palavras, o artigo, substantivo, verbo e adjetivo, porque geralmente são eles que vão ou flexionar em gênero e número, ou em pessoa, como eles estão relacionados com essa flexão. Nem todos aqui flexionam, desses que estão na lista, mas eles são muito importantes, eles têm grande importância para essa flexão. Beleza? Então é importante que a gente compreenda os conceitos, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um artigo e qual a importância dele. Beleza? Então vamos observar agora. A primeira classe de palavra que vamos observar são os artigos, e eles são muito importantes quando se fala em flexão, porque observemos o conceito, os artigos são as palavras que indicam o gênero e o número do substantivo. Então a gente já pega aí sobre a questão da concordância, né? Já que a concordância é o concordar de gênero e de número, então o artigo ele tem grande importância.
Porque o artigo, ele indica se o substantivo vai ser masculino, se o substantivo vai ser feminino, se tem só um singular, se tem mais de um, se é plural. Os artigos são o, a, os e as. E também um, uma, uns e umas. Então, você já percebe que o artigo é muito importante na hora de flexionar gênero e número. Porque quando eu digo o menino, por exemplo, eu estou indicando que menino é uma palavra masculina e que está no singular. O menino tem apenas um. Quando eu digo as casas, por exemplo, o artigo as está me indicando que o substantivo casa é feminino, e quando eu digo as casas, eu estou levando ele para o plural, ou seja, estou indicando número. E é por isso que o artigo se torna tão importante, porque eu não posso, por exemplo, dizer as casa em um texto, ou então eu não posso dizer o meninos, porque não há concordância. Existe aí uma incoerência. O é o artigo que indica masculino singular. E meninos é uma palavra que está no masculino, só que no plural. Então não tem concordância. O artigo não concorda com o substantivo. Isso não pode acontecer. É por isso que é importante conhecer os artigos e saber o que cada um deles, o, a, os, as, um, uns, uma, umas, o que cada um deles faz e onde cada um deles deve ser usado. Os substantivos são as palavras que nomeiam as coisas do universo, sejam elas vivas ou não vivas, reais ou irreais. Qualquer coisa que você imaginar que tenha um nome é um substantivo. Por exemplo, qual é o nome da coisa que tem em toda casa, que utiliza para realizar a entrada e saída de pessoas? Porta, substantivo. Qual é o nome do objeto utilizado para pessoas sentarem à mesa? Cadeira, é o substantivo. Então, substantivo são as palavras que nomeiam todas as coisas. E geralmente os substantivos, na maioria das vezes, estão acompanhados de um artigo. E esse artigo vai indicar se esse substantivo é masculino, se ele é feminino, se tem só um singular ou se tem mais de um no plural. Beleza? Então, substantivo é isso. É o nome dado a todas as coisas do universo, vivas ou não. O verbo, como nós podemos observar aí na tela, são palavras que indicam ações no tempo e no espaço. Então, todas aquelas palavras que indicarem ações que acontecem no espaço e que podem ser flexionadas de acordo com o tempo, são caracterizadas como verbo. Por exemplo, cair. É uma ação, é um acontecimento que pode acontecer com qualquer corpo no universo. E ele pode flexionar no tempo. Alguém cai hoje, alguém cai amanhã, alguém caiu ontem. E quando nós falamos em verbo, nós falamos de um ponto muito importante quando se trata de concordância verbal e nominal. Por quê? Porque os verbos, eles são conjugados. E cada conjugação, ela pertence a uma pessoa. Né? As pessoas do verbo. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular ou do plural. Quando eu digo, por exemplo, quando eu quero falar da primeira pessoa do singular, no caso eu necessito eu preciso usar um verbo, né, uma conjugação do verbo que concorde, que combine com a primeira pessoa. Por exemplo, o verbo voar. Se eu quero falar do verbo voar na primeira pessoa do singular, no presente, eu digo eu vou. Se eu quero dizer o verbo andar em terceira pessoa do singular, no caso ele, ela, já não é mais ele voa. Ele voa, ela voa. Então é muito importante conhecer as terminações e as flexões dos verbos para que seu texto fique com concordância, para que concorde a conjugação, a flexão do verbo com a pessoa, seja ela primeira, segunda, terceira, do singular ou do plural. E por fim, nós temos os adjetivos, que é uma das classes de palavras que é muito importante também quando nós falamos de concordância nominal e verbal. Porque os adjetivos, observem aí na tela de vocês, são palavras que caracterizam, que qualificam o substantivo. Então, se o substantivo for feminino, então o adjetivo, para concordar, necessita também ser feminino. Se o adjetivo for masculino, ele também precisa ser masculino. E a mesma coisa em número. Se o substantivo for singular, o adjetivo também sendo singular. E se for plural, da mesma maneira, será no plural. Porque precisam concordar. Esses elementos precisam estar em conexão de forma uniforme para que eles consigam transmitir a mensagem. Vamos então agora analisar essas duas frases que aparecem para vocês e identificar ali e observar a questão da concordância nominal. Repetindo, como eu já falei anteriormente, e que está
aparecendo aí para vocês que concordância nominal é a concordância de gênero e número entre as classes de palavras, entre gênero e número, ou seja, entre masculino e feminino e singular e plural. Observemos. Os patos são feios. Os, artigo, que indica que patos só é patos masculino e plural porque o artigo os está indicando isso. Os patos, eles são o quê? São feios. E por que eles são feios? Porque eles são patos. Eles são vários, né? O número plural e o gênero masculino. Eu não poderia dizer que os patos são feios, porque aí eu já estaria sem concordância na questão de número, né? Que aí o primeiro é plural e o segundo seria singular. Nem poderia dizer também que os patos são feias, porque aí já teríamos a falta de concordância de gênero, porque aí no caso seria masculino e eu estaria usando o feminino, que não é correto. Da mesma forma será no segundo exemplo. Observemos. O menino machucou a mão esquerda. O é um artigo que indica que a palavra menino, que o substantivo menino vai ser menino e não menina, né? O, já estou indicando que a palavra menino vai ser masculina, que vai estar no singular. Então, o menino machucou, porque é apenas um, é ele, terceira pessoa do singular. Então, ele machucou a mão esquerda. Ele machucou a. O artigo a está aqui indicando que o substantivo mão é feminino, não é mesmo? E que se esse substantivo é feminino, o seu adjetivo, no caso esquerda, que é a qualidade do substantivo mão, também vai estar no feminino e no singular, porque o artigo a me indicou que mão é uma palavra feminina que está no singular. Logo, o adjetivo deve ser da mesma maneira, né? Porque ele deve estar em concordância aí. Então, a gente percebe que a concordância nominal, ela foca nessa questão de gênero e de número, ou seja, de quantidade e de gênero, né? Se é masculino ou se é feminino. Temos os, então, se eu vou falar do animal pato, se eu tenho o artigo os, eu sei que vai ser masculino e que vai estar no plural. Se é os, então é patos. Então, se eu estou falando de patos, né, são feios, né? Porque é masculino e plural, beleza? Gênero e número. Da mesma forma, no segundo exemplo, o menino machucou. Então eu já sei que é masculino e eu sei que está no singular. Então vai ser o menino. Da mesma forma, ali em amarelo, a mão esquerda. O artigo a me indica que o substantivo vai ser feminino. Logo, que o seu adjetivo também vai ser feminino. E se eu digo a e não as, eu estou indicando que está no singular e não no plural. Ok? Se esse artigo fosse no plural, indicasse que está no plural, as outras palavras, né, o seu substantivo e também o seu adjetivo mudariam e deveriam acompanhar essa mesma ideia de feminino e de plural. Então seriam as mãos esquerdas, se ele tivesse duas mãos esquerdas, né, o que é impossível. Mas é só para compreender essa questão de que se o artigo indica que é feminino, está no singular, o substantivo, o adjetivo e demais classes de palavras precisam estar ali em concordância com isso, porque isso é a concordância nominal, é a concordância de número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, ok? Quando falamos de concordância verbal, né, nós não vamos nos preocupar tanto mais com a questão de gênero e número. Nós vamos falar agora de número e pessoa e da relação entre o sujeito da oração, né, que é de quem nós estamos falando, com o verbo em questão. Observem aí essas frases apresentadas só para a gente entender a questão de como a pessoa, né, de como o sujeito da oração, ele fica em concordância com o verbo. Eu dormi cedo. Né? Essa flexão do verbo dormir, pertence apenas à primeira pessoa do singular. Eu. Só posso dizer que eu dormi cedo. Eu não posso dizer ela dormi cedo, porque a flexão, a conjugação dormir, funciona apenas para a pessoa eu. Ok? Da mesma forma, o segundo exemplo. Tu ficaste diferente. Eu não posso dizer eu ficaste diferente, porque não faz sentido, não tem concordância. Porque a terminação este de ficaste, ela serve apenas para a pessoa tu, né, para a segunda pessoa do singular.
Mesma coisa, ela sofreu as consequências. Eu não posso dizer que eu sofreu as consequências, porque a terminação eu é apenas para ela e ele. Ela sofreu as consequências, ele sofreu as consequências. Mesma coisa com nós comemos o bolo. Eu não posso dizer que ela comemos o bolo, porque a terminação os de comemos se encaixa apenas com a pessoa nós, né? Então, todas as outras formas serão assim, porque o verbo ele precisa concordar com a pessoa. E cada pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e plural, ela tem uma forma de conjugar o verbo que nós vamos observar agora. Mas antes, nós precisamos entender que nem sempre as terminações são idênticas, porque há uma observação aqui. Os verbos da língua portuguesa eles são divididos em três, né? Em três. São divididos em três, que são os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em ar, como falar, andar, voar, nadar. Os verbos da segunda conjugação são os terminados em er, comer, vender, beber. E os da terceira conjugação são os terminados em ir, dormir, fugir, sair, enfim. E para cada um desses há um tipo de terminação que nós vamos observar. Temos então aí no decorrer dos slides 3 tabelas, né? Onde eu apresento para vocês as terminações que devem ser usadas para cada tipo de conjugação. Primeira conjugação, terminados em ar. Segunda conjugação, terminados em er. E terceira conjugação, terminados em ir. Tá bom? E eu não vou ler todas as conjugações, porque vai ficar uma coisa bem monótona e chata eu ficar lendo, né? Eu falei, tu falaste, então eu vou fazer 2 observações apenas, que são comuns de acontecerem esses erros, e aí vocês leem em casa as tabelas, né? Para vocês fixarem isso na mente, qual terminação usar quando for terminado em ir, quando for terminado em ar, quando for terminado em er. As 2 observações que eu vou fazer é o seguinte, que é um erro que ocorre muito em produções textuais, quanto à questão da terceira pessoa do plural, o pretérito perfeito e o futuro do presente, tá bom? Observem, quando for passado pretérito perfeito de qualquer uma das conjugações, por exemplo aqui, comer, né? Eles comeram, com M, eles comeram, passado, com M é passado. E comerão, com tio e ó, é para futuro. Eles comerão o bolo, ok? Então, vocês devem prestar atenção nisso e nunca esquecer que terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito, ou seja, no passado perfeito, é com M. Eles comeram, eles correram, eles falaram, com M. E futuro do presente do indicativo é com AOTIO. Eles comerão, eles falarão, eles voarão. Beleza? Nunca esqueçam disso. E outra coisa são com os verbos de segunda e terceira conjugação, terminados em er e ir, quando for em primeira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, né? Que é, ali no caso, eu comi. Muita gente utiliza o R depois, né? Então fica eu comer, o que está completamente errado. Então, verbos em primeira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, no passado em primeira pessoa, a terminação é i, né? E tem algumas exceções, mas é i, tá bom? Eu comi, eu vendi, eu fali, eu fugi, ok? Sem R, beleza? Então essas são as 2 observações que eu tenho para vocês sobre as terminações, tá bom? Terceira pessoa do plural, eles e elas, passado é com M, falarão, comerão, dançarão, e no futuro é com AOTIO. Eles dançarão, eles comerão, eles falarão, beleza? E quando for primeira pessoa do singular no pretérito perfeito, segunda e terceira conjugação, terminado em I apenas e não em IR, ok? Eu comi, eu vendi, eu fugi, beleza? Espero que tenha ficado claro e que vocês não errem nas suas produções. E aí fica agora para vocês essa atividade para fazer agora mesmo, de forma mental aí rápida. Vou dar alguns segundos aí para vocês responderem onde é que falta concordância nessas 3 frases.
O governador sempre vai aos encontros com outros políticos. Manuela dos Santos estuda informática na Universidade do Centro. Ou as matérias matemática e filosofia, segundo pesquisa, são as favoritas das alunas. E aí, onde é que você observa que existe a falta de concordância? A resposta correta, ou seja, a alternativa que estava incorreta, sem concordância, é a alternativa 2. Manuela dos Santos estuda informática na Universidade do Centro. O erro está na concordância verbal, né? Porque nós temos uma pessoa e um verbo que não estão concordando. Quando eu falo de Manuela dos Santos, eu estou falando de quem? Estou falando de eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Estou falando da terceira pessoa do singular, no caso dela, né? Estou falando de ela. E quando eu falo de ela, o verbo estudas não combina com ela. Eu não digo ela estudas, eu digo que ela estuda. A terminação do verbo estudar, que está em concordância com ela, é estuda, não estudas. Então é aí que está a falta de concordância, porque o verbo não está combinando, não está em concordância com o nome, beleza? Então é por isso que essa frase, né, essa oração está sem concordância, ok? Então estamos finalizando a aula de hoje, vamos aqui só ler as considerações finais. Quando falamos de concordância é porque cada elemento do texto deve concordar, deve combinar um com o outro. Todos os elementos que formam, desde uma simples frase ou oração até uma redação, precisam estar de acordo para que exista coerência e coesão, muito importante. Além disso, textos técnicos, que são os que vocês irão produzir, precisam estar de acordo com as normas padrões da língua portuguesa. E as normas padrões da língua portuguesa exigem concordância verbal e nominal. Então, não esqueçam nunca, seu texto precisa ter concordância verbal e nominal, ou seja, concordância entre número, gênero e pessoa. Se o sujeito for primeira pessoa, a terminação do verbo deve ser correspondente à primeira pessoa. Se o substantivo for feminino, o adjetivo, da mesma forma, deve ser feminino. E o substantivo, se estiver no plural, artigo, adjetivo, também deve acompanhar, porque todos devem estar conectados em concordância para que o seu texto fique coerente e compreensível. Lembrando, né, já está até repetitivo eu falar isso, mas que o texto de vocês, o texto referencial, ele precisa ter coerência e concordância, porque o objetivo é informar com clareza. E se o texto está bem organizado, com concordância, beleza, então o seu texto vai ter sucesso e você vai conseguir se comunicar com quem você deseja, seja com uma empresa, seja de forma pessoal, você vai conseguir com o seu texto referencial. Beleza? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e compreendido bastante coisa. Então, até a próxima, um forte abraço.